Oi para todo mundo, falando da Parashá com o Rabino Roni Hadid aqui do Machon Meir, Yerushalayim. E hoje a gente está na Parashat Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. A gente terminou, na verdade, o começo da Parashá, uma continuação natural da Parashá anterior, onde a gente aprendeu que depois que o Bilam percebeu que não dá para fazer nada com o povo de Israel por meio de maldições, ele decidiu que a melhor coisa seria fazer que o povo de Israel peque. E daí então talvez a gente pode convencer a Deus a fazer alguma coisa mais drástica contra o povo de Israel. O que foi feito então foi que as Bnot Midian, as mulheres de Midian, foram se prostituir com o povo de Israel, que foi unido também à idolatria, e o povo estava junto, e uma das pessoas que lideraram talvez, né, essa, vamos dizer assim, essa filosofia, porque isso foi transformado numa filosofia aqui, na verdade, né, tanto que a gente vê que o chefe da tribo de Shimon, como a gente vê na nossa Parashá, Zimri ben Salu, Nesi Beitav LaShimoni, quer dizer, ele era o chefe da tribo de Shimon. Ele liderou, na verdade, essa filosofia que não é tão grave assim se conectar com midianitas, que nem se falou na Parashá anterior, que ele chegou até Moshe Rabbeinu e mostrou a Cosbi Batsur, que era uma princesa midianita, e falou para ele: essa mulher é permitida ou proibida? Ele falou: é proibida. E ele falou então: a sua mulher, a Tziporá, que também é uma midianita, quem te permitiu ela? Foi uma discussão filosófica um pouco também que teve lá. Obviamente Moshe Rabbeinu, a Tziporá foi convertida e por isso ele sim podia casar com ela, ao contrário da mulher midianita, que não. E as intenções também foram diferentes, na verdade, né? Mas mais uma vez foi coberto por uma auréola de ideologia, assim que me parece, né, que aconteceu na Parashá passada. E essa ideologia dizia que tem que ter uma união grande entre povos, os midianitas com os judeus, e todos juntos, e todos misturados e mesclados, e todo. Essa seria a ideologia que a princípio, pelo que eu posso entender um pouco talvez, mais uma vez, são pessoas de níveis altos, que talvez é o que aconteceu aqui. E vem agora então de repente o Pinchas, como a gente aprendeu na Parashá passada, levanta com uma espada e mata os dois. É um ato extremo, um ato muito extremo. E inclusive o Midrash traz que as tribos fizeram crítica muito grande ao Pinchas, como quem dizendo: o que ele está fazendo? Ele acha que ele é um tzadik, ele pode matar pessoas assim à torta e à direita porque estão pecando, etc, etc. No final das contas, a própria Parashá, o próprio Deus resolve se foi feita uma boa ação ou não, fixando que Pinchas, a partir de agora para a gente, vai virar um Cohen. Até agora ele não era um Cohen, um sacerdote ainda, ele vai receber o sacerdotismo a partir de agora. O que está acontecendo aqui na verdade, né? Como pode ser que um Cohen, que é o símbolo da paz, da tranquilidade, de fazer paz entre todo mundo, né, de aceitação do próximo, de repente, uma pessoa que fez um ato tão extremo, como diz o próprio Pasuk, eu vou dar o meu pacto de paz para ele. Que pacto de paz? Ele fez uma guerra aqui, quer dizer, ele deu paz por guerra. O que está acontecendo aqui na verdade? E que prêmio tem aqui? Porque esse pacto de sacerdotismo foi entregue ao Shimon, ao Pinchas. Esse assunto é um assunto super atual, porque hoje em dia muitos povos não sabem como digerir o fanatismo. Por um lado, quando você faz guerra, como você quando você usa do pacifismo, quando você deve se restringir em relação aos outros, quando você não se restringe em relação aos outros, quando você aceita os outros, quando você aceita imigrantes, você não aceita imigrantes, quando você faz guerra, você faz paz. Hoje em dia está uma mistura muito grande que às vezes as pessoas não entendem. E falando o que você falou aqui, esse Deus aqui parece super tirano e fanático. Ele fala que, ele traduzindo aqui, né, que ele fala que o Pinchas fez esse ato de Canaut, Canaut seria em português fanatismo, não, fanatismo não é Canaut, mas Canaut é uma vingança, e ele fez esse ato de vingança de Pinchas, assim, a Kadosh Baruch Hu está falando, fez
ele fez a vingança dele foi a minha vingança, e eu estou dando para ele agora a paz, igual você falou. Parece uma coisa totalmente antagônica aqui, que por um lado ele fez esse ato de vingança, e assim ele me acalmou da minha vingança, e agora eu estou dando para ele um pacto de paz, que parecem coisas totalmente inabitáveis juntas. Uma das críticas que se faz ao Deus do Velho Testamento, assim os povos dizem, é que o Deus do Velho Testamento, ele não é um Deus piedoso, ele é um Deus de guerra, é um Deus cruel, é um Deus muito difícil, e qualquer coisa acho que a gente falou pega muito, fogo. Tem o famoso Richard Dawkins, que escreveu o livro dele sobre o que ele acha de Deus, e ele escreve lá, tem umas frases assim terríveis, né? Ele não posso nem voltar às palavras, mas que é um egoísta e um violento e uma pessoa que não desculpa, ele fala, se existe um Deus, é um Deus terrível, na verdade. É um Deus terrível. Como é que esse Deus terrível, ele está dando ainda por cima aqui na Paraxá, como você falou, o sacerdócio, que é um símbolo da paz, ele chama isso de pacto de paz com Pinhas, esse ato de fanatismo até. Como a gente pode entender toda essa história? Realmente a princípio parece difícil a gente conseguir digerir tudo isso. E, na verdade, a questão de entender como Deus se manifesta no mundo, às vezes, e daí a gente aprende. A gente tem um grande princípio de ser semelhante de Deus. E a semelhança nossa com Deus é entender ir pelos caminhos de Deus e pela conduta divina. E qual a conduta divina é essa? Como ela funciona e como... A gente tem um pouco de obrigação de entender esse tipo de manifestações. Então, os nossos sábios dizem que no Midrash está falando que Moshe, quando viu a Kadosh Baruch Hu no mar, quando os egípcios estavam atrás de Am Israel, ele viu como se fosse Deus, ele viu como se fosse uma imagem de um grande guerreiro. E depois ele vê no Midbar, ele vê Deus como Kabbalat Torah, né? No Kabbalat Torah, ele viu com um piedoso. Um piedoso, um shalir tzibur, alguém que está liderando uma reza, um hazan. Por isso que na Torá, o Rashi traz que Anochi Hashem Elokecha, quando o primeiro mandamento, que eu sou teu Deus, vem em contrapartida ao pensamento que você pode imaginar que tem dois deuses por causa do antagonismo de ações que tem, uma ação tão vingativa e uma ação tão misericordiosa. Você vai dizer que como pode ser que é a mesma entidade? Como pode ser essas duas manifestações a mesma entidade? É muito difícil de entender isso. E isso a gente tem que aprender como isso funciona de certa maneira e aprender a ser assim. O que quer dizer ser assim? Que, por um lado, você pode falar, você pode entender a performance, a coisa que Pinhas fez aqui, como um ato de alguém que está possuído. Alguém que está possuído de raiva, ou possuído de alguma coisa, e ele vai, isso é mais forte que ele vai lá, ele pega a lança dele e faz esse assassinato. Ele está tão possuído que ele não se controla, ele vai... Vocês me subiram nos nervos, né? Isso não estou mais aguentando, foi acima da minha possibilidade, isso tomou a mim e fez isso. Uma claro, briga de rua, como se fosse uma briga de rua. É alguém que não pôde se controlar e é claro que não é isso, porque senão a Kadosh Baruch Hu não teria dado esse pacto de paz com ele e não teria dado esse sacerdócio para ele. É claro que isso não vem desse lugar, vem de outra situação. Qual é essa situação? Então, por um lado, às vezes sentimentos ou até valores que a gente pensa na cabeça podem tomar conta da gente. A pessoa pode falar, eu tenho muita canaúta, eu tenho muito amor por Deus, eu não posso ver uma coisa dessa acontecendo, eu vou matar alguém que está indo contra a vontade de Deus. Hoje em dia tem grupos inteiros que estão ligados só ao fanatismo, que só vem essa maneira de agir e agem dessa maneira violenta. Por um lado, a gente vê que a Torá, sim, ela abriu uma janelinha para violência. Tem uma hora que você tem que fazer um ato, às vezes, muito drástico. Então, o que a gente vê na Torá é que a Torá, de todos os valores que existem, dependendo da situação, ela vai pegar ela vai pegar um conjunto de valores e falar, agora esse conjunto de valores é o que para ser aplicado aqui. Agora, o ênfase é nessa hora. O ênfase nesse momento agora do que estava acontecendo com Midian, na maneira de agir, era um ato de ser bastante
precisou de um ato cirúrgico aqui, de fazer uma violência e quebrar o mal pela raiz, dizer, nesse momento. Vocês não entendem, quer dizer, seria assim mais ou menos. Talvez o próprio Passuco mostra isso, né? Porque o Passuco vem e traz, virou Kilitet Bnei Israel Bekinati, né? Bekinati. Ou seja, o que o Pinchas fez foi salvar, que nem você falou, uma operação para salvar o povo de Israel. Porque o pecado que eles fizeram com as midianitas era muito grave. Existia uma midat adin, né, uma virtude de justiça muito grande, que abandonou o povo de Israel, que agora que eles estavam merecendo a morte por afastamento de Deus que eles tomaram. E o que fez Pinchas, na verdade, te parece violência, quando foi o contrário, ele salvou o povo de Israel com essa ação, porque senão não sei onde ia terminar essa história, como quem dizendo, ele com uma ação que parece para você uma ação extrema, uma ação como se disse, arzari, né? Como se fala arzari? Cruel. Uma ação cruel. Na verdade, o que foi feito aqui, na verdade, foi o que tinha que ser feito. Porque existia aqui uma ação anti-Moshe, anti-Torá, anti-povo de Israel, anti-tudo, na verdade. E você só vê agora, com os teus olhos limitados, coitado, o homem estava com a mulher, coitado, e foram mortos por um lado, mas em termos do povo, está se vendo aqui uma coisa muito mais longa, como quem dizendo, o povo de Israel está sendo exterminado. Exatamente. Se você deixar esse caso acontecer aqui e o Zimri Ben Salu vencer a discussão contra Moshe Rabbeinu, você está acabando o povo agora. Sim. Qual seria o ato contrário ou cristão de fazer aqui? Seria falar, povo, o que o Pinchas ia abrir. O importante é o amor. Ia falar um grande Dvar Torá. O Pinchas ia dar um grande Dvar Torá. Ia falar, por favor, não façam isso. Vamos voltar a Deus e não vamos agir dessa maneira, queridos irmãos. Mas Deus aqui, existe uma coisa muito interessante que a gente vê que a Torá está usando o atributo que está usando falado em relação a Pinchas, está falando em relação a Kadosh Baruch Hu. Bekinató, Bekinati. Pela quiná dele, a maneira dele agir, como fala quiná em português? É uma inveja? Inveja. É vingança. Seria uma vingança. A vingança de Pinchas, a minha vingança de pai, minha vingança. Ou seja, existe um paralelismo, uma semelhança entre Pinchas e Deus. Pinchas está manifestando um atributo divino, que é a vingança divina. Naquele momento, ele é o veículo da vingança divina que está agindo no mundo. Ou seja, existe um contexto, existe uma realidade, uma circunstância que a vingança divina tem que ser aplicada no mundo. Às vezes, são poucas vezes que Deus usa essa vingança de maneira aberta. Quando ele usa, a gente vê em alguns casos, essa vingança ela se manifesta de maneira muito pesada. Aqui é através de Pinchas. Então a gente vê que a nossa semelhança com Deus também passa por isso, de saber em cada circunstância, ter a sensibilidade de saber quais são os atributos divinos que eu agora vou aplicar. Acho importante também apresentar aqui nesse ponto, que nem você está falando agora, que é impossível praticamente uma pessoa aprender da ação do Pinchas, de Chas Veshalom, né? Deus nos livre, fazer uma ação parecida com isso, por exemplo, hoje em dia. Porque você vê, que nem você disse, que a situação aqui era uma situação quase única, que foi, mesmo o Midrash, ele apresenta aqui uma situação quase única, que foi Moshe Rabbeinu sendo atacado na sua filosofia, que tá, no tempo que está se fixando ainda, né, a Torá, que é tão importante. O povo de Israel sendo morto por uma peste, pela ação que está sendo feita. O Moshe Rabbeinu não sabe o que fazer, ele fala para Pinchas, faz o que você acha que tem que ser feito. Tem tantas coisas juntas, e depois mesmo assim a Halachá fala que vários milagres aconteceram com Pinchas também, que se por exemplo ele fosse matar eles se separassem naquele momento, quando ele fosse matar eles, então ele merecia a pena de morte, o Pinchas. E se o Zimri quisesse matar o Pinchas, porque está atacando ele, e matasse o Pinchas, ele poderia matar também tranquilamente ele, pela lei também judaica. Então foi muito peculiar a situação. A situação foi tão peculiar, tão individual, tão especial para aquela época, que não pode ser estudado em termos práticos para hoje em dia, praticamente. O que sim pode ser aprendido mais uma vez é que você disse, que tem uma ideia geral, que às vezes você tem que saber também ser vingativo, não nesse nível, mas às vezes tem que ser um pouco vingativo na sua vida também, não ser sempre aquele cara que está sempre sorrindo, sempre fazendo as coisas agradáveis. Ser duro também, às vezes tem que colocar ordem na casa
e não deixar as coisas serem sempre todas, que nem você falou, né, com aquelas ideologias de só amor, só esperança, só no final não sai nada disso. Às vezes não entendem o povo de Israel, falam, como é que você de repente sai para a guerra e vocês são cruéis? Na verdade a gente aprende isso de David Ameller, que os Ramim falam que David, quando ele era na guerra, ele era alguém que parecia muito cruel, e quando ele estava tocando harpa, eu estava recebendo Ruach HaKodesh, era alguém que era o extremo da docilidade. Então a pessoa tem que ter essa sensibilidade de usar esses atributos dependendo do contexto que ele está. E tem horas que você demonstra extremo amor, e tem horas que você tem que ser alguém de guerra na guerra. Tanto é que o Pinchas depois, ele é o Cohen, existe um Cohen que sai para a guerra junto com Am Israel. Ele é o Cohen depois, nas próximas Parashiot, o Pinchas, que ele sai na guerra, e ele que dá o moral, e ele que motiva o povo para a guerra, porque tem momentos muito sérios de guerra, e eles não estão fora da santidade que tem que existir no mundo. Isso às vezes é parte. Às vezes, Deus me livre, um ato de guerra, de lutar, por exemplo, contra a máquina nazista, isso é um ato de Melech HaKodesh, é algo de defender a presença de Deus no mundo, uma coisa dessa. Se você às vezes deixa uma guerra acontecer e você não vai tomar nenhuma atitude em relação a isso, isso é contra a vontade divina no mundo. Acho que eu posso apresentar um ponto, talvez, é um ponto delicado, né? Especialmente que eu sei que tem pessoas não judias que também ouvem a gente no que a gente fala, mas eu quero apresentar de maneira aberta e sadia também essa ideia, que é a ideia que está sendo apresentada aqui entre o Zimri Ben Salu e a Kozbi Batsur, que tem a ver com o que a gente está falando agora, que a princípio, né, a ideia que ele apresentou seria uma ideia de paz mundial e misturar os povos, ou seja, uma assimilação total entre judeus e não judeus. E isso, a princípio, soa como uma ideia de paz verdadeira. Que mais paz verdadeira pode ter no mundo se não uma união total dos povos? Sim. Que todos casam com todos, que todos amam a todos, todos se misturam com todos. Essa é a verdadeira paz. Sim. O Pinchas, essa parashá, o que apresenta pra gente, na verdade, agora, você pensa que isso vai trazer a paz mundial. O Pinchas vem apresentar uma ideia contrária. Ele fala, não, a paz não é quando todos se misturam, é quando cada um respeita o outro e guarda a sua individualidade. Isso vai trazer a paz verdadeira, quando cada um sabe a sua função no mundo, sabe o que tem que fazer no mundo. Judeus, não judeus, cada um sabe a sua função. Quer dizer, assimilar o povo judeu e fazer ele sumir da história mundial não é o que vai trazer a paz mundial, pelo contrário. Quem trouxe toda a ética do mundo foi o povo judeu. O povo judeu tem que ser uma luz para o mundo. Se você não tivesse farol para o mundo, você está criando uma guerra no mundo e não uma paz no mundo. Sim. Isso é o grande estudo, na minha opinião, que isso vem mostrar. O Pinchas, você acha que juntar com a Midianita é paz? Não é paz, isso é guerra. Complementando o que você está falando, realmente a gente falou aqui que Deus dá para Pinchas esse pacto de paz. E o paz, na verdade, é um atributo que é um mega atributo. Tem os atributos divinos, que eles são usados cada um na sua circunstância, e tem um mega atributo que é a paz. E a paz vem depois do que você falou, que quando cada atributo ele sai para fora e cada particularismo de cada pessoa, de cada povo sai para fora. O Rav Kook também escreve sobre isso, que igual você vê uma grande pintura, se um pintor ele misturar todas as tintas, as cores, e ele vai ter só um cinza, ele vai ter uma cor parda. Não é um quadro bonito. Um quadro bonito é um quadro que cada cor foi posta no seu lugar, ela foi limitada, e você vai ver o quadro e você fala, uau, que bonito esse quadro geral. Isso é o particularismo. Isso a gente tem que entender o particularismo em relação ao universalismo, porque esse particularismo de cada povo e de cada pessoa, só se cada pessoa for ela mesma, como a gente fala aqui muitas vezes, e o propósito dela for para fora, ela vai poder se manifestar, e é a manifestação divina daquela pessoa, de cada povo. Se cada povo for o que ele tem que ser, esse particularismo, ele que vai contribuir para a paz. E por isso que também Pinchas recebe o pacto da paz, porque ele fez uso desse particularismo e ele usou um atributo divino da vingança na hora muito específica que tinha sido usada. E se a gente aprender a usar cada atributo, usar cada valor na hora que tem que usar, saber ter essa sensibilidade, assim a gente vai trazer a paz para o mundo. E não fazer esse apaziguamento que você falou, de maneira geral, que na verdade ele só traz uma coisa parda e não traz essa paz e essa presença no mundo, então, sem dúvida. Para guardar a paz para os nossos vídeos espectadores também, vamos terminar por aqui então também, que já passamos dos 20 minutos, então a gente deixa...
uma continuação para outra. É um tema importante, mas a gente talvez aborda isso numa outra Shabbat Shalom. oportunidade. Shabbat Shalom para você.